Boa noite, povo lindo da Comunidade da Graça. Espero que vocês estejam bem nas suas casas. Sei que vocês estão sendo treinados, sendo treinados em muita paciência, mas a boa notícia é que vai passar. Logo estaremos juntos, em nome de Jesus. Eu quero deixar com vocês um texto de Efésios, muito conhecido, mas para fortalecer a nossa fé. Fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. E Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção, da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Nós fomos selados, nós somos propriedade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, te louvamos por mais um culto, Pai. Te louvamos, Pai, pela vida de cada pessoa que está nos assistindo hoje, Senhor. Teu Espírito Santo, Pai, fortaleça os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Sei que Teu Espírito tem ministrado a cada dia, Pai, nos chamando para pertinho de Ti, Senhor, conhecer um pouco mais de Ti, da Tua graça, Senhor, do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada irmão seja abençoado na sua casa, Senhor. Que haja harmonia, Pai, entre marido, esposa, pais e filhos, ó Pai. Que meus irmãos sejam abençoados, ó Pai. Que seja multiplicado, Senhor, o pão, Senhor. Em nome de Jesus, assim como o amor, a fé, ó Pai, a graça, Pai, sobre cada casa, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos pela nossa comunhão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens.
sois a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, cante isso mais forte, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, cante isso mais uma vez, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno, digno é o Cordeiro de Deus, Jesus, o Santo, Santo, Cordeiro que a morte venceu, sim, tu és santo, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada teu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu pra sempre. Cante isso mais uma vez, a terra estremeceu, cante. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, a terra estremeceu, cante.
terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou e cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro está exaltado, bendito ao lado do Senhor. Teu nome é santo, teu nome é santo. E Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos cantar isso do início. Que Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, e Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam teu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Cante isso mais uma vez. Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam teu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, 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 Senhor. Tu és exaltado, tu és adorado, Jesus. Aleluia. Assim seja. Pessoal, graça e paz. Que bom termos um momento em que nós paramos novamente para voltar nossa mente para a palavra de Deus. É o nosso momento de sanidade. Em meio às más notícias, às tempestades, nós vamos ouvir a voz do Senhor, a voz do Mestre, a voz do Rei dos Reis, que acalma a tempestade, e isso seja
um fato dentro do seu coração e da sua mente, em nome de Jesus. Eu queria orar junto com você e aí nós voltarmos totalmente a nossa atenção para a palavra de Deus. Vai ser breve, direto, objetivo. Nós estamos estudando o livro de Ruth, vendo o processo ou o projeto de salvação, a proclamação do Evangelho através da carta aqui do livro de Ruth. Então eu queria orar com você antes de nós darmos continuidade. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que se não for pelo Teu Espírito Santo, se não for uma iluminação, se não for um entendimento dado pelo Teu Espírito Santo, então será somente conhecimento histórico, será talvez uma curiosidade histórica, mas nós não teremos o Senhor falando ao nosso coração. Mas se o Teu Espírito Santo agora falar com cada um de nós, então nós veremos a nossa história com o Senhor sendo escrita e comparada aqui com o livro de Ruth. Então ajuda-nos nisso, Senhor, porque nós queremos ser edificados pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Eu não sei se você lembra, quando nós começamos os nossos cultos apoiados aqui no livro de Ruth, eu falei que o livro de Ruth são 4 capítulos e 4 capítulos que se passam cada um numa cena. Cada um deles tem um pano de fundo, um cenário diferente. Então o primeiro capítulo é Ruth em Moabe. Ela é uma moabita, ela é uma estrangeira, alguém que está longe dos planos de Deus, alguém que está longe das terras da promessa de Deus, dos campos de Deus. E esse é o primeiro capítulo. Quando nós vamos para o segundo capítulo, então, agora a Ruth está nos campos de Boaz, na lavoura de Boaz. Nós vimos isso lá em Efésios, quando Paulo fala que nós somos a lavoura de Deus. Então, o segundo capítulo é o lugar onde começa aquela colheita e ela vai começar a andar junto com os servos. Parece muito com a nossa história. Eu lembro bem quando eu cheguei na igreja, cheguei em Cristo, e eu vinha da terra estranha, inimigo de Deus, longe de Deus, não conhecia nada destes campos do Senhor Jesus, e aí eu comecei a conviver com os seus servos. Eu estava ali no meio da lavoura de Deus, e eram momentos em que eu era muito suprido, muito alimentado, eu era muito abençoado, e mesmo como Ruth disse mesmo, né? É muita graça, muita graça. E ela dizia para Boaz, né? O Senhor me favorece muito. E é verdade. Parece que nesses primeiros passos que nós damos em Cristo, quando nós começamos a caminhar com Ele, há uma chuva sobre nós, há um cuidado de Deus, porque Ele não está ainda muito preocupado com o nosso crescimento. Então não há aqueles tratamentos de Deus conosco para aprendermos a lidar com a fé. Há muito mais um cuidado de um pai amoroso com um bebê recém-nascido. Quando nós vamos para o terceiro capítulo, então está se revelando para Ruth o Redentor, o resgatador da vida dela. Ela está lidando com este homem que vai resgatar a vida dela da escravidão, resgatá-la da pobreza e da miséria, vai resgatá-la de uma pessoa agora sem identidade para dar a ela então uma história. E o terceiro capítulo se passa na eira de Boaz, o lugar onde ele está recolhendo os grãos, onde ele está juntando tudo aquilo que ele está colhendo nos seus campos, os seus frutos, o resultado do seu trabalho, como nós vimos na semana passada. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E nós vimos ali o paralelo de Boaz com esse texto de Isaías 53, que coisa incrível. Ele está ali sobre todos os frutos do seu trabalho. O capítulo 4, ele se passa agora na porta de Belém. E isso é importante nós sabermos o que está acontecendo ali na porta de Belém, porque é um lugar onde autoridade, onde testemunhas, onde juízes estão consumando algumas coisas. Antes de entrar lá no capítulo 4, finalzinho do capítulo 3, já para nós começarmos a nos situar como povo de Deus,
ou talvez você que não conheça ainda o Senhor Jesus dessa forma, esteja se aproximando de Jesus. O capítulo 3, versículo 18, diz assim, eu não esperei vocês abrirem a Bíblia, eu vou emendar aqui, tá? Mas capítulo 3, versículo 18, imaginando que você está com a Bíblia já aberta em Ruth aí. Diz assim, então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Porque lembra, Ruth tinha falado para Boaz, dizendo assim, você é um resgatador, é alguém que pode redimir a minha vida. E Boaz, ele manda ela esperar. Quando ela vai lá com Noemi, Noemi então confirma isso, dizendo, filha, então agora espera, para que saibas em que darão essas coisas. E olha o que ela diz, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Eu sei que alguns que têm a mente mais rápida conhecendo as Escrituras já devem ir direto para o texto de Filipenses, mas Paulo lá em Filipenses, capítulo 1, que nós cantamos inclusive isso, ele fala assim, aquele que em vós, aliás não, Paulo fala assim, porque eu estou certíssimo, numa versão fala, eu tenho convicção, ou estou plenamente convicto de que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la. É isso que Noemi está dizendo para Ruth, espere, porque ele começou e ele vai até o final, ele vai resolver isso. Nós vimos isso no culto domingo passado agora, na quarta-feira, falando da história, da experiência de Abraão, que Deus estava ensinando a ele que a partir do momento em que ele começou uma obra na vida de uma pessoa, ele não para, ele não descansa até ver essa obra consumada. O trabalho do Senhor é dioturno, ele não descansa, ele não para de trabalhar em nosso favor até ver a sua obra consumada. E é exatamente isso que Noemi fala para Ruth. Então ela fala assim, espere porque aquele homem não vai descansar enquanto isso não se resolver. É o seu resgate que está em jogo. E aí nós entramos então no capítulo de número 4, que agora nós estamos na porta da cidade, a porta de Belém. E aí começa o capítulo assim, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Por que ele faz isso? Você encontra em outras passagens na Escritura coisas que acontecem nas portas da cidade. Aliás, um dos lamentos de Jeremias, lá em Lamentações, ele fala assim, nem os anciãos se assentam mais nas portas. Como quem dizendo assim, não há mais governo, não há mais autoridade, não há mais quem julgue o povo, porque era comum que os juízes, os anciãos, as pessoas de mais experiência, eram estes lugares que eles ficavam para resolver as questões. Então Boaz sabe onde ele deve ir. Ele vai para a porta da cidade e assenta-se ali e diz assim, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Se você lembrar, na semana passada, Boaz diz para Ruth assim, olha, existem outros resgatadores, existe um que é mais perto de você, mais chegado de você. Se ele não te resgatar, então eu resgato. Nós vimos isso lá em Apocalipse, quando o anjo percorre céus procurando alguém que fosse digno de abrir o livro. Como não havia ninguém mais, então agora lá no céu há aquela proclamação, eis aí o Cordeiro de Deus. Então a declaração é essa, se ninguém puder te resgatar, então eu resgato. É isso que Boaz fala. E nós chegamos no momento em que ele vai colocar isso. E é interessante, porque agora, eu sei que talvez seja um assunto que torne-se um pouco cansativo para algumas pessoas, porque o assunto aqui é pecado. Nós vamos ver qual é a escravidão de Ruth, que vai trazer um paralelo com a nossa vida. É a escravidão do pecado. Veja o que ele diz. Ele diz assim, ó, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele lhe disse, ô fulano, é interessante, ele grita assim, ô fulano. Eu fui olhar na Bíblia Strong's, na descrição do que ele está dizendo, e é assim, uma pessoa qualquer, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens, olha aqui as testemunhas, dos anciãos da cidade, e disse, assentai-vos aqui.
e assentaram-se. Disse ao resgatador, olha só, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi e tal, ele vai descrevendo a situação. E no versículo 4, ele fala assim, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença desses que estão assentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois não há outro resgatador, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. E o que este fulano, este cidadão comum, essa pessoa qualquer respondeu? Eu resgato. Assim somos nós. Eu já vou te explicar. Nós temos essa pretensão, isso se chama religião. Nós achamos que nós podemos, de alguma forma, nos ligar a Deus. Nós achamos que nós podemos, do nosso jeito, nos aproximar de Deus. Nós criamos o nosso culto, a nossa forma, a nossa maneira de nos aproximar. Então nós achamos que é assim que funciona. Isto é terrível, isto é perigosíssimo. Para que você entenda, e talvez a gente consiga entender até quem que é este fulano, Romanos, capítulo de número 2, e aí que eu quero que você preste atenção, porque pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas. No Novo Testamento, este cidadão qualquer, este fulano, é o velho homem. E em Romanos capítulo 2, ele diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos. Quem está ouvindo simplesmente a lei não é justo diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha o que a Bíblia está dizendo. A justificação, ela não vem de ouvir a palavra, ouvir a lei, os preceitos, os mandamentos, de conhecer a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que se porventura alguém praticar a lei, então ele será justificado. O resgatador lá, ele fala assim, eu consigo, eu vou. Lembra muito do encontro de Jesus com aquele Marcos, né, com aquele jovem, que ele fala assim, Senhor, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E ele fala, olha, você dá os seus bens aos pobres, você... Lembra que ele dá aqueles preceitos da lei? E ele fala assim, tudo isso eu tenho feito. Eu sou bom demais, já estou pronto para a salvação. E Jesus fala para ele, então... ele fala sobre alguns preceitos da lei, e então Jesus o desafia. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele vai no Deus que está no coração daquele jovem e ele sai todo entristecido porque Jesus foi direto naquele Deus. Mas a princípio havia uma pretensão no coração dele de que ele poderia ter obras humanas e que as obras humanas são um evangelho mentiroso, é um evangelho perigoso. Nós acharmos que nossos atos podem nos justificar diante de Deus, que aquilo que nós fazemos, sendo pessoas boas, caridosas, que isso vai nos aproximar de Deus. É isso que Paulo fala lá, ele fala assim, olha, se por acaso alguém se torna praticante da lei, então ele é justificado. Só que a carta aos Romanos é uma carta de conflito, porque justamente aqui Paulo apresenta isso, dizendo que se por acaso eu praticar a lei, então eu posso ser justificado. E quando chega no capítulo de número 7, que ele vai agora mostrar o conflito dele, presta atenção. Romanos, capítulo de número 7. Capítulo 2, ele falou, olha, se por acaso alguém praticar a justiça, então ele será, praticar a lei, ele será justificado. E ele vai desenvolvendo a ideia, seria um assunto para tratarmos durante um ano. Mas quando chega no capítulo 7, versículo 14, ele fala assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ruth, nós estamos encontrando uma pessoa que está escrava, vendida à escravidão do pecado. E ela precisa de um resgatador.
A lei dizia que se porventura alguém pudesse, não sei se vocês lembram, quando nós estávamos estudando isso na semana passada, nós fomos lá em Levítico 25, Deuteronômio 25, vendo como que uma pessoa poderia ser resgatada. E lá em Levítico 25, ele fala assim, porventura, se alguém alcançar meios, poderá resgatar-se a si mesma. Isso é ótimo. Se por acaso alguém puder resgatar a si mesmo, conseguir meios para isso, que se resgate. Quais seriam os meios para que eu me resgatasse, fosse justificado e tivesse relacionamento com Deus? Que eu praticasse a lei, que é o que Paulo falou aqui no capítulo 2. Se por acaso alguém conseguir praticar, está justificado. A lei tinha este preceito. Lá em Levítico estava previsto isso, que o resgatador poderia ser a própria pessoa. Então, quando o Boaz pergunta para aquele cidadão qualquer, aquela pessoa qualquer, ele fala assim, eu resgato. E assim somos nós. A gente, quando se depara com a possibilidade de nos aproximarmos de Deus, nós achamos que nós conseguimos. E a gente fala, eu consigo. Agora eu vou me aproximar de Deus. Eu decidi que agora eu vou servir a Deus, vou me aproximar de Deus. E aí Paulo, ele está falando da mesma experiência. Eu tentei. Do meu jeito, na minha força, na minha carne. O velho homem se levantou e falou, eu consigo, eu resgato a minha vida. Então ele fala assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Vê se isso se identifica com a gente. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer fazer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Eu quero. Ele fala assim, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Você percebe? Este cidadão, este fulano aqui, ele quer fazer o bem, ele quer resgatar, ele quer reconciliar-se com Deus, ele quer se aproximar de Deus. Daí no versículo 23 aí Paulo fala assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. E olha o que ele diz, porque agora não é o que vai me resgatar, porque eu já tenho a lei, só que eu não consigo. Agora é quem vai me resgatar, porque o que já não serviu mais. Então ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará? Não é o que me livrará. A lei já foi toda apresentada. Os preceitos, os mandamentos, os projetos de Deus para que eu seja agradável a Ele já estão diante de mim. O que eu já sei, só que o que eu não consigo. Há uma lei dentro de mim que me impede e faz de mim um miserável, um escravo, um inimigo de Deus, um estrangeiro, alheio às promessas, separado de Deus. O pecado me separa de Deus, é um conflito de Paulo, é o meu conflito, o seu conflito, o conflito da humanidade. Nosso problema é o pecado. Então ele fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Encontramos Boaz. Então, você vê lá, voltando lá para Ruth, o fulano, que somos nós, o velho homem, a pessoa qualquer, diz, eu resgato. Chega comigo que eu vou resgatar. Só que não dá. Quando Boaz começa a apresentar a demanda, dizendo, olha, você sabe que você vai ter que resgatar a herança dela, você vai ter que resgatar uma herança que pertence a ela, que um dia pertenceu e tornou-se miserável, perdeu tudo que havia de promessa para a vida dela. Você vai ter que resgatar a própria pessoa
que agora é escrava, e nós vimos que essa escravidão é escrava do pecado, separado de Deus e longe das promessas de Deus, e fala que vai ter que resgatar também o nome da família, porque ele tem história, ela tem história, e Deus está preocupado em que nós tenhamos uma história que não está terminada. É tão bonito quando Paulo fala isso lá aos Efésios, que ele fala que nós somos um poema nas mãos de Deus. E não está terminado o poema ainda, ele está trabalhando nisso. Então, quando Boaz apresenta isso ao resgatador, versículo 5, 6, 7, então o resgatador diz, eu não posso resgatá-la, porque ele tinha uma vida, ele tinha família, ele tinha outras coisas, ele fala, então eu não posso resgatar. É aí que entra então a história de Boaz, tomando então Ruth, coisa linda. Eu tenho certeza que vocês vão ler, muitas pessoas estão lendo inclusive o livro de Ruth, porque parece que virou uma novela. Então achei interessante como as pessoas comentaram que estavam ansiosos para ver o último capítulo. Hoje é o último capítulo de Ruth e ele termina muito bem, termina muito bonito, parece com a nossa história, e a gente vai terminar assim também. Versículo 10 aí, se estiver acompanhando, ele fala assim, e também tomo por mulher Ruth, a moabita. Agora ela vai deixar de ser a moabita, ela passou a ser a serva e agora ela torna-se a esposa de Boaz. E aí, já caminhando aqui para o nosso final, versículo 13 diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Que história linda! Daria para fazer um belíssimo de um filme dessa trajetória toda dela sendo essa estrangeira, considerado povos inimigos, separados de Deus, e chegar ao ponto de firmar ali uma aliança com Boaz. Mas a coisa ainda vai mais longe, você pode pensar assim, mas a história se repete muito, a Bíblia é repetitiva, nós é que somos tardios para aprender. Mas se você for abrir a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 54, repete de novo a história, agora com Sião. Mas veja aí, Isaías 54, versículo de número 1 em diante. Leia Isaías 54, de 1 em diante, mas tendo em mente toda a trajetória minha, sua, e no caso que nós estamos tomando como exemplo aqui, a trajetória de Ruth. Diz assim, canta alegremente, ó estéril, porque, deixa eu voltar aqui, quando, no versículo 13, onde nós estávamos lá em Ruth, ele fala assim, assim tomou Boaz a Ruth e passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, porque até então ela não tinha filho. Então veja Isaías 54, canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ele está dizendo o seguinte, você vai morar bem, você vai morar numa casa de um homem rico, do Boaz, o homem forte, dono da lavoura, e nós sabemos aqui que é a habitação celestial, né? E aí ele diz assim, versículo 3, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações. Eu vou falar da posteridade de Ruth, quem que é? Este que vai possuir as nações. A gente vai chegar lá. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Ela veio para Belém humilhada, lembra? Pobre, mulher, estrangeira,
viúva, ela veio humilhada. E ele fala assim: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu resgatador, o teu redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu resgatador ou o teu redentor. Que coisa linda! Você sabe que esta trajetória de alguém longe de Deus, alguém que não conhece os planos de Deus, a vontade de Deus, e ser trazido para perto, é a história da proclamação do Evangelho, é a declaração do amor de Deus. Nós encontramos essa história de Gênesis a Apocalipse, é o que nós temos visto, essa maneira como Deus nos atrai para a presença dEle e como Ele diz: vem para minha casa, alarga as tendas, firma as estacas. Minha casa é uma casa de abundância, de fartura, de proteção, de amor. E é isso que Ele faz. E olha, o versículo 15, se você voltar lá para o livro de Ruth, onde nós estamos, no capítulo 4, ele fala assim: Ele será restaurador da tua vida. Que coisa tremenda! A palavra usada aqui, traduzida como vida, é o restaurador da tua alma. Quanta gente derrotada, miserável, triste, profundamente mergulhada em tristeza, em desânimo, em falta de esperança. E ela fala aqui: olha, Ele será o restaurador da tua vida, ou o restaurador da tua alma, e o teu consolador, o consolador da tua velhice. E aí, isso já nos enche desse desejo de nos aproximar deste resgatador, deste restaurador. Mas o final da história é o mais bonito de todos, porque eu creio que seja o plano de Deus para qualquer um de nós. É um dos termômetros que nós temos da real experiência que alguém tem com o Senhor Jesus. Ele diz assim, no versículo 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram, você percebe que quem teve o filho foi o Ruth, mas parece que quem é agraciada e é abençoada é a Noemi. E diz assim: e lhe chamaram Obed. O nome, o resultado do encontro de uma Ruth com Boaz, eu vou colocar de maneira mais clara. O resultado do encontro do Virgílio com Jesus, o resultado do seu encontro com Jesus é Obed. E Obed significa aquele que serve. O resultado do nosso encontro. E se a gente tiver liberdade de usar o que a própria Escritura nos ensina para traduzir o que é serviço, a gente poderia dizer assim: adoração ou adorador. O resultado do encontro de alguém que era inimigo de Deus, miserável, escravo do pecado, alguém que podia até querer se aproximar de Deus por meio das religiões, de alguém que era carnal, que por mais que tentasse ia dizer como Paulo: aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará? E aí vem o Senhor Jesus. O resultado deste encontro de um pecador
de um escravo do pecado, este resultado do encontro de alguém longe das promessas de Deus, que agora está nos campos de Boaz, que firmou com ele uma aliança, que entrou em aliança com ele, é adoração. Esta é a maior evidência. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É uma evidência, é um termômetro, é uma régua, é uma maneira como nós sabemos do real, da experiência real desse encontro do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Adoração. E é bonito, se você for acompanhar depois a história, aqui termina a história de Ruth em adoração e fala assim, de Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. E você sabe que nós estamos falando da genealogia de Jesus. Se não fosse isto que aconteceu aqui, mais uma figura de Jesus, se não fosse isso, nós não teríamos aquele nascimento de Jesus totalmente arquitetado e arranjado pela soberania de Deus. Mas se for para você guardar no coração de tudo isso aqui, guarde isso. Seu coração, quando se encontra com o Senhor Jesus, a maior expressão natural que acontece conosco é nós nos prostrarmos e o adorarmos. Amém, Jesus? Eu espero que o Senhor, quando procurar os seus adoradores, Ele encontre você. Quando Ele percorrer os seus olhos sobre a terra, sobre a igreja, Ele encontre em você este que teve uma experiência real com Ele, que pode dizer, eu fui escravo do pecado, eu era inimigo de Deus, eu andava desgraçado na vida, pobre, miserável, cego e nu, como diz lá em Apocalipse, eu era inimigo de Deus. Tentei algumas vezes, e eu creio que muitos aqui tentaram, de muitas maneiras, se aproximar de Deus, nas forças, na força humana, mas talvez esteja chegando hoje aqui dizendo, eu não consegui. Mas agora é o Senhor que vem ao encontro, Ele nos leva às portas de Belém, Ele que chama as testemunhas. E é para Ele que nós dizemos, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições de ser o meu resgatador. E é aí que Ele fala, então eu te compro, eu te resgato, e você entrará em aliança comigo. Assim seja em nome de Jesus, e que o resultado disso na sua vida seja a mais doce e apaixonada adoração pelo Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Fecha teus olhos aí em casa, onde você está, coloque isso diante do Senhor. Pai amado, a história de Ruth, a história de Paulo, é a nossa história. Quantas e quantas e quantas vezes o Senhor tem feito os caminhos, tem traçado, Senhor, a nossa história, nossos caminhos para que nós tenhamos este encontro com o Senhor. Quantos, Senhor, têm sido chamados destas terras distantes do Senhor para se aproximar de Ti, para estar nos Teus campos, para experimentar daquilo que tem na Tua lavoura, para ser a Tua lavoura, ser dos Teus trabalhadores. E como o Senhor tem feito isso, Senhor, deixado a nossa possibilidade, Senhor, de tentarmos com as nossas forças, descobrirmos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que com os nossos recursos nós não conseguimos nos aproximar de Ti, porque o pecado está profundamente enraizado na nossa natureza. Somente quando nós entramos em aliança com o Senhor, então nós herdamos o nome. Somente quando nós entramos em aliança com o Senhor, nós herdamos as Tuas promessas, as Tuas conquistas, os Teus feitos da cruz. Somente quando nós entramos em aliança com o Senhor, então, como o Senhor diz lá em Apocalipse, que nós recebemos uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela, algo que diz respeito à nossa intimidade com o nosso Senhor. Quando nós entramos em aliança com o Senhor, é inevitável, Senhor, nós nos tornamos os Teus adoradores apaixonados. Assim seja, Senhor, e que o Senhor escreva a história de pessoas que virão depois de nós, usando a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser assim como Ruth,
Que o Senhor nos inclua na trajetória da maneira como o Senhor está escrevendo a história. Tenho certeza que muitos dos meus irmãos que estão ouvindo isso serão usados como instrumentos para levar não somente a adoração, mas também trazer outras pessoas para a tua lavoura, usados para trazer outras pessoas estrangeiras, inimigas, para as tuas terras, o lugar onde receberão a tua bênção. Assim seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que teu Espírito Santo, Senhor, traga entendimento e consolação no coração de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assim seja, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que nossas reuniões via internet vão se estender por algumas semanas. Eu espero que você... Pode ficar cantando, tocando aqui, Dido, vem aqui pertinho de mim, vem aqui pertinho de mim, aqui, vem cá, todo mundo te ouvindo aqui, já fica perto. Eu espero que você esteja conectado com as redes sociais da Comunidade da Graça, Facebook, Instagram, o canal do YouTube, ativa lá o sininho do YouTube para você poder ser notificado, porque nós vamos colocar os louvores, nós vamos colocar coisas para as crianças, porque nós vamos ter que trabalhar a igreja agora através da internet. Então, fica ligado nisso tudo. Se você não está numa célula, deixa um recado, seja via Instagram ou Facebook, que a gente vai dar um jeito de entrar em contato com você e colocar você dentro de uma célula virtual. Nós temos aprendido com o nosso pastor, Carlos Alberto, que quem anda sozinho vai cair, se já não caiu. Então não fique sozinho. Una-se à igreja, como o Boaz falou para Ruth, né? Como nós estudamos semana atrasada, que ele falou assim, fica com as minhas servas. E eu digo para você isso, fica com os servos de Deus, ande com gente que serve a Deus. Faça o contato, mande aí a sua mensagem, não precisa colocar o número lá não, a Larissa vai entrar em contato com você, ali inbox, dá um jeito de se conectar e a gente vai mantendo esse contato, você vai para uma célula e vai acompanhar os trabalhos da igreja enquanto nós estivermos pela internet. Amo você e eu espero que esses dias sejam brevemente encerrados e a gente possa se encontrar e se abraçar novamente. Em nome de Jesus. Vocês não querem vir aqui, toda a equipe que trabalhou para fazer esse culto aqui? A gente dá um tchau junto aqui. Eu acho que o Dido vai cantar uma música depois para a gente encerrar. Cabe todo mundo aí? Ó, entra aí. Olha lá. Tchau, gente. O Senhor te abençoe. Até já. Em nome de Jesus. Te quero hoje entregar ao teu amor, encher-me do calor de tua presença. Amar-te é um prazer, conhecer-te é meu querer, descansar em saber que tu me amas. Amar-te mais, dar-te mais meu coração. Amado Deus, é minha oração, render-me a ti de coração. Adorar-te quero hoje, entregar-me ao teu amor, encher-me do calor de tua presença. Amar-te é um prazer, conhecer-te é meu querer, descansar em saber que tu me
por isso canto assim, do teu amor por mim e do meu doce amor por ti. Boa noite! Você que está assistindo o culto hoje pela primeira vez, tenho 2 convites a fazer para você. Primeiro, para você acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, o nosso Facebook e também o nosso canal do YouTube. Por quê? Através das nossas redes sociais, estamos deixando à disposição a nossa programação semanal, com as nossas lives, as nossas reuniões e também os nossos cultos. Também gostaria de convidar você a deixar o seu contato para participar de uma célula que neste momento está ocorrendo de forma virtual. Nós amamos muito vocês e queremos que você faça parte desta família. Beijão!